Fiquei alguns dias aí encafifado pensando, mas eu creio que pela graça de Deus, o Espírito Santo vai me conduzir, vai conduzir você também, os seus ouvidos, direcionar para que a palavra dele chegue aos nossos corações, amém? Gostaria de fazer a nossa leitura inicial então, em João, capítulo de número 4, nós vamos ler apenas 2 versículos, bem rapidinho, o verso de número 3 e o verso de número 4, os meninos podem deixar aí na NVT, tá? Se não for pedir muito, se tiver saindo do retorno, pode tirar do retorno o microfone, tá? Aí, dá uma melhorada. Então, João, capítulo de número 4, verso de número 3 e 4. Nós vamos ler a passagem, na realidade, o início da passagem da mulher samaritana. Eu creio que é uma passagem muito conhecida dos irmãos, onde nós temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, certo? Mas o início dessa escrita, dessa mensagem, do que João nos escreveu no Evangelho, é muito interessante e é o que vai nos dar norte nessa noite. Porque João começa assim no versículo de número 3. Assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ele está falando de Jesus. Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galileia. E o verso de número 4 nos diz assim: no caminho teve de passar por Samaria. Esse versículo de número 4, ele vai ser a base da nossa mensagem hoje. Se, Tiago, você puder colocar qualquer outra versão, só agora, pode ser uma ARA, pode ser uma Almeida Corrigida Fiel. A palavra vai nos falar no versículo 4 que era necessário atravessar a província de Samaria. E por que esses versículos é tão interessante? Porque nós vamos nos aprofundar na história de um encontro que Jesus teve com uma mulher. De um encontro que não foi por um acaso, mas um encontro que foi planejado. Por isso que é muito importante nós entendermos que era necessário ele passar por Samaria. Isso me lembra, esses tempos, eu fui sair junto com o meu sobrinho. Eu tenho 5 sobrinhos. Eu literalmente fiquei para titio. Eu tô na faixa do titio. Tanto é que dos 5 sobrinhos, o quinto mais novinho, ele é filho da minha sobrinha. Então eu zerei o negócio de virar titio, porque agora eu sou o que chamamos de tio-avô, para ficar mais interessante. Eu nem sabia que existia isso, agora eu sou o tio-avô, né? Então eu já estou acostumado, eu estou tranquilo, fiquei para titio, eu estou para titio. E eu amo completamente todos os meus 5 sobrinhos. Eu gosto muito de passar tempo com eles. Eu gosto de brincar com eles. Eu gosto de conversar. Eu tenho as maiores ali. Os meus sobrinhos, eles são assim, ó, as minhas fofuchinhas que eu guardo. Quem me segue sabe. Vira e mexe, eu tô postando, eu tô falando alguma coisa. E eu sou meio tio babão mesmo. Eu sou esse tipo de cara. E eu tenho desses 5, eu tenho o terceiro ali, né? Se nós formos contar cronologicamente, que é o Miguelzinho. O Miguelzinho, ele é o meu xodó. Não sei se é porque pela idade, talvez que eu tô mais velho, ou talvez porque ele foi o primeiro menino ali que eu tive de sobrinho, mas o Miguel, eu amo aquele garotinho, ele é sensacional. E esses dias, como eu disse, eu gosto de passar tempo com eles, eu fui na casa dele e eu fiquei uma tarde lá brincando com ele. E daí nessa tarde eu virei e falei assim: Miguel, o tio vai te levar pro shopping. Eu fui lá, conversei com a mãe dele, pedi, né? E daí ela falou assim: não, tranquilo. Eu falei: então, ó, vamos marcar. Na semana que vem, daqui uma semana, o tio vai te levar pro shopping. Pra quê? Foi a semana inteira ele ligando, mandando mensagem: tio, vamos pro shopping. Vamos pro shopping. Quando que nós vamos pro shopping? É hoje que nós vamos pro shopping? Vamos pro shopping, vamos pro shopping. E esses dias foi passando, até que chegou o famoso dia que a gente ia no shopping. Eu preparei tudo. Eu falei assim: Miguel, hoje nós vamos no shopping. E eu falei: hoje nós vamos no melhor shopping, que é o Catuaí. Se você não acha que o Catuaí é o melhor shopping, você tem algum problema, né? Me desculpe a parte, mas o Catuaí é o melhor shopping. Tem KFC, tem várias coisas lá que os outros não têm, então o Catuaí é. Eu levei ele para o melhor shopping, eu preparei. Aquele dia o pessoal fala até que eu gastei, que eu deixei meu salário inteiro lá. Porque o que ele queria ir, eu levei, eu literalmente estava mimando. Depois a minha irmã se vira lá com ele.
Mas eu mimei ele aquele dia. Aquele dia foi fantástico, a gente brincou. Ele ama carreta e caminhão, e daí quando ele viu aqueles de controlinho, que na verdade quem brincou sou eu, né? Mas ele amou entrar dentro daquilo lá, e carreta, e foi. Eu sei que aquele foi um dia sensacional para ele. Depois ele gravou e guardou. Só que, assim como foi legal para o Miguel, foi interessante, foi muito prazeroso para mim esse dia, porque eu preparei. Eu virei e falei assim para a mãe dele: eu quero levar o Miguel, eu quero estar com ele, eu quero preparar esse tempo, eu quero ter esse encontro com ele. Esse dia vai ser só eu e ele, mais ninguém. E nós tivemos esse dia, porque eu preparei, eu organizei. Da mesma forma, Jesus se encontra com uma mulher samaritana. Algo que não foi por um acaso, ele não decidiu de último momento, falando assim: não, por um acaso vamos passar lá. Não, ele falou: é necessário passarmos por Samaria. Existe algo em Samaria que eu quero fazer lá. E é estranho quando você vai ver Jesus querer passar por Samaria, porque historicamente não fazia sentido um judeu, que Jesus era, passar por Samaria. Porque geograficamente até fazia sentido, né? Jesus estava saindo da Judeia, aqui no sul, indo para o norte, que era ali a Galileia, e bem no meio ficava Samaria. Você poderia falar: geograficamente faz todo sentido, ele tem que passar. Só que existia uma rixa de anos entre judeus e samaritanos, que um nem olhava para a cara do outro, não conversava, não trocavam olhares. Era briga na certa se você juntasse um judeu e um samaritano. E daí de repente, do nada, Jesus veio e falou assim: não, eu quero passar por Samaria. Os discípulos devem ter olhado para Jesus e falado assim: como? É muito melhor, todos os judeus fazem isso, nós damos a volta, é mais longo, mas a gente dá a volta e vamos para Galileia. Para que passar por Samaria? Não faz sentido. Como nós vamos entrar lá? Nós podemos ser apedrejados, vamos ter que ficar perto de um povo que a gente não quer, que a gente não gosta. Mas Jesus falou: é necessário passar por Samaria. Eu quero passar por Samaria. Existe algo naquele local que eu planejei. Existe algo naquele local que não é por um acaso. Eu fui lá. E assim nós entramos na história de Jesus se encontrando com a mulher samaritana. Uma história que nós podemos muito bem nos ver nela. Quando nós olhamos a mulher samaritana, eu gostaria que ao decorrer dessa mensagem você fizesse esse exercício de às vezes se colocar no lugar da mulher samaritana, vendo Jesus preparando para estar conosco. Meu irmão, Jesus, todas as coisas que Ele faz é planejado. Eu sei, talvez você não queria que eu estivesse pregando aqui nessa noite, mas se eu estou pregando aqui é porque Jesus quis. É porque Deus planejou. Se você está me ouvindo nessa noite, é porque Deus planejou você estar aqui nessa noite. Nada, literalmente nada é por um acaso. Tudo está nos planos de Deus. Tudo está conforme Deus. E Jesus era alguém que seguia a vontade. Tudo que Jesus fazia era conforme a vontade de Deus. O próprio João, o escritor do livro, vai nos falar lá no capítulo 6 e versículo 38. Ele vai nos falar assim: pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não a minha própria vontade. Jesus Cristo é essa pessoa que Ele se move conforme a vontade do Pai. Então todas as coisas que Jesus faz, existe um propósito. É conforme a vontade do Pai. Jesus é aquele homem que quando estava lá orando no Getsemane, ele viu a angústia daquilo lá e falou assim: Senhor Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade seja realizada. Porque a vontade de Deus é manifesta na vida de Jesus. Por isso o encontro de Jesus conosco é completamente algo necessário para nós. O encontro de Jesus com essa mulher samaritana, podemos falar que talvez seja assim como aquele pastor das 100 ovelhas. Existia um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele deixa, quando uma se perde, ele deixa todas as 99 em busca de uma ovelha.
A mulher samaritana era essa ovelha perdida. E eu gostaria de falar que talvez nós também sejamos essa ovelha perdida. Nós somos essa ovelha perdida. Porque Isaías nos fala: todos nós, desviados como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós. Isaías nos falou: nós somos a ovelha perdida. A mulher samaritana é a ovelha perdida. Eu sou a ovelha perdida. Mas todas as coisas estão debaixo do plano de Deus. E é por isso que Jesus é aquele que vai ao encontro da ovelha perdida. Jesus é aquele que vai ao encontro dessa mulher samaritana. E assim como o pastor, quando encontra a ovelha, ele se alegra. Deus se alegra quando se encontra conosco. Jesus se alegra quando nos encontra. Ele se alegra quando encontra eu e você. É por isso que nós estamos aqui, porque Jesus quis que nós estivéssemos aqui para ter um encontro conosco. É sobre isso que eu gostaria de falar essa noite, sobre um encontro que Jesus quer ter conosco nessa noite. Amém? Jesus então, na história, ele encontra a mulher samaritana. Ele encontra essa mulher, independente de todos os paradigmas. É estranho porque, como eu disse, a primeira coisa que nós podemos notar aqui é que ela era uma mulher samaritana. Ou seja, judeu não se dava como samaritano, e mesmo assim Jesus vira e fala assim: eu vou me encontrar, eu quero me encontrar com essa mulher. Além dela ser uma samaritana, ela era uma mulher. Isso também nos costumes da época, um mestre falar com uma mulher era completamente inaceitável. Muitos mestres que eram casados nem conversavam com as suas mulheres em públicos. Quem dera se encontrar com uma mulher samaritana ao céu aberto, sozinho, ali, um homem e uma mulher sozinho, completamente inaceitável isso. E além de tudo ainda tinha mais um agravante, como se já não fosse demais. Essa mulher, a Bíblia nos fala que ela estava ali ao meio-dia. E quando você vai ver mais uma vez historicamente, é muito estranho ela estar ao meio-dia. Na realidade, na minha opinião, qualquer coisa que você faz ao meio-dia que não seja almoçar, é estranho, está completamente errado. Ninguém faz nada, ninguém vira e fala assim: eu vou carpir um terreno meio-dia. O Milton, nós tivemos aqui, vamos agradecer o nosso Milton, ele carpiu aqui os nossos estacionamentos, graças a Deus, mas pergunta que hora ele veio carpir, não foi meio-dia. Meio-dia você está almoçando, ele veio no finzinho da tarde, onde o solzinho estava tranquilo, porque meio-dia não é hora de você fazer nada. A galera que trabalha, se tiver alguém que trabalha, até onde eu sei, que eu vejo, se você trabalha no sol, meio-dia você vai almoçar e mais tarde tu volta, 1h, 1h30 tu tá voltando. Meio-dia não, porque meio-dia o sol tá rachando na sua cabeça. Meio-dia é o pior horário, então se você não for almoçar e dormir, eu não sei o que você vai estar fazendo meio-dia, porque meio-dia não é hora de você estar trabalhando. E essa mulher, ela coincidentemente escolhe que horário? Meio-dia para ir buscar água. Você pode falar: mas é tranquilo, a mulher só foi lá buscar uma água, bem de boa. Não, essa mulher ela foi buscar uma água num poço. Então vamos lá, o poço ficava a mais ou menos 1 quilômetro de distância da cidade. Então primeira coisa errada, caminhando 1 quilômetro de distância ao meio-dia. Segunda coisa errada, ela estava carregando várias vasilhas. Não é um jarrozinho não, é vasilha. Talvez se fosse uma, mas era uma vasilha de barro, é pesado. Talvez ela com certeza estava levando mais para guardar na casa dela. Então essa mulher estava levando um bando de coisa ao meio-dia. Daí, se isso não fosse suficiente, ela foi num poço que tinha ali os seus 20, 30 metros de fundura. Pega água, puxa com o sol aqui e depois leva para casa. Não, tem algo muito errado nessa história. E tinha. Provavelmente essa mulher, ela foi no pior horário, onde ela ia encontrar ninguém. Ela sabia que não ia encontrar ninguém naquele poço. Provavelmente porque as pessoas não aceitavam ela. Aquela mulher tinha medo do que podiam falar dela.
porque ela era a escória da sociedade. Então nós temos uma mulher samaritana, a pior das piores espécies ali, que nem os próprios samaritanos gostavam dela, indo ao poço. Só que isso não impede Jesus de encontrar ela. Isso talvez seja um impedimento para mim, seja um impedimento para você, mas para Jesus não foi um impedimento para encontrar aquela mulher. Talvez nós criamos barreiras e falamos: não, Senhor, eu não me encontre, porque eu não sou bom. Eu não sou bom. Como que você pode querer me encontrar? Ah, não me encontre porque os outros não gostam de mim. Não, os outros olham para mim e eu não sou tão importante, eu não sou tão interessante assim. Não olhe para mim, não me encontre. Só que nada disso impediu Jesus. Jesus falou assim: não interessa o que os outros falam de você, não interessa talvez o que você pensa de você mesmo, eu quero te encontrar. Se você é a minha ovelha perdida, eu vou te encontrar. Jesus vai ao encontro dessa mulher. Essa mulher se assusta, porque meio-dia, quem que está lá? Por que um homem está aqui? E daí ela olha e ela sabia claramente que era um judeu. Ela vai assim: ok, estou aqui, vou pegar minha água e vou embora, tranquilo. Só que enquanto essa mulher pega essa água, Jesus conversa com ela. Jesus abre um diálogo com ela. Olha que interessante, não foi a mulher quem conversou com Jesus, foi Jesus quem conversou com ela. Ela puxando a água, ele veio assim: ei, você aí, dê um pouco de água para mim beber. Aquela mulher acha estranho: como pode eu te encontrar e você ainda começar a conversar comigo? Por quê? Por quê? E a realidade é que muitas das vezes nós criamos as barreiras perante Deus. Nós criamos as barreiras. No princípio, em Gênesis, Deus criou a humanidade. Deus criou toda a terra, criou o homem, formou ele, deixou ali bonitinho toda a sua criação. Só que o que o homem fez, o homem conseguiu fazer a pior burrada da história. Ele foi lá e pecou, desobedeceu Deus. Ele desobedeceu Deus. E daí o que acontece? Deus se afasta? Não, quando nós vamos em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 6, nós nos fala que na viração dos dias, Deus caminha no jardim ao encontro do homem. E o que o homem faz? O homem se esconde. O homem se esconde de Deus. Não é Deus quem se esconde do homem quando ele peca, somos nós que nos escondemos de Deus. Essa mulher estava se escondendo e começou a criar barreiras. Vai falar assim: não, eu sou samaritana, não converse comigo, não, você não sabe quem eu sou. Por quê? Por que você está vindo ao meu encontro? Por que Jesus está vindo ao meu encontro? Por que eu, Joel? Por que ele quer falar comigo? Porque não, Senhor, não, eu tenho os meus problemas. Não vem não, barreira. Não, Senhor, olha lá como é a minha família toda desajustada, barreira que vai criando. Não, Senhor, eu não sou o melhor aqui da igreja, barreira que você vai criando. Só que Jesus, ele abre todas essas barreiras, ele quebra todas elas e vem ao nosso encontro e começa a conversar conosco. Ele começa a falar: independente de qual seja a barreira que você criou, eu sou aquele que eu vim habitar conosco. É sobre isso que a palavra fala. Em Gênesis, depois que o homem peca e se afasta de Deus, o que acontece? Deus ainda dá a promessa, vira e fala assim: um dia virá um da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Jesus novamente lembra o povo dele dessa promessa em Levíticos capítulo 26, versículo 11 e 12. Deus fala ao povo de Israel: habitarei no meio de vocês e não o desprezarei, andarei no seu meio, serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo.
E daí João, que nos conta essa história, o único evangelho que nos conta essa história, como ele começa todo o seu evangelho, ele começa falando: e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E daí nós continuamos a ler em João capítulo 1, versículo de número 14, ele vai nos falar que então Deus se fez carne, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai. Então Deus veio, nós nos afastamos sim, mas Deus veio, porque Ele é aquele que entra na nossa história. Ele é aquele que entra independente de quem você é, independente da barreira. Ele entra na história porque Ele tem algo para fazer em você. Ele tem um encontro. Se Jesus tem um encontro com você, Ele entra na sua história. Ele entra independente da situação. Ele queria se encontrar com aquela mulher. Ele não poupou esforços para estar com ela. Deus não poupa nenhum esforços para que Jesus nos encontre. Não, não, não. E quando ele encontra aquela mulher, começa a conversar com ela. Ela acha estranho: por que você está conversando comigo mais uma vez? E por que você me pediu água? Por quê? E daí Jesus, olha o que ele nos fala. Ele fala para essa mulher, ele oferece água viva para ela. Ele oferece água viva. Ele fala assim: se você soubesse o presente que Deus tem para você, e quem sou eu, você estaria pedindo algo para mim. Se você soubesse o presente que eu tenho para você, e quem sou eu, você estaria pedindo algo para mim. Porque Jesus é esse. Ele pega essa mulher que estava completamente acabada, ela estava fora de todos os padrões, e fala para ela: Deus tem um presente para você. Deus tem algo. Eu entrei na sua história para fazer algo. Eu estou aqui porque eu quero fazer algo com você. Foi necessário eu estar aqui. Não ache que isso daqui é só um dia normal. É necessário. É necessário. É necessário. Porque ele pega essa mulher e começa a trabalhar na vida dela, começa a transformar algumas coisas na vida dessa mulher. Jesus começa a restaurar aquela mulher. O Criador do universo entra na história para restaurar a sua criação. Jesus restaura e fala assim: mulher, não foi para isso que eu te criei. Não foi para isso que eu te criei. Vamos restaurar isso. E ele começa a oferecer água viva para ela. Quando Jesus oferece água viva, essa mulher, sem entender ainda o que Jesus estava falando, ele pergunta: mas como tu pode me dar algum tipo de água? Você não tem nada para pegar água aqui desse poço. Por um acaso você tem algo melhor do que o poço que o nosso pai Jacó nos deu? Você tem algo melhor do que eu tenho? Essa mulher, ela tinha esse poço como uma preciosidade. Era água, era da onde eles tiravam água, era da onde eles saciavam as necessidades deles. Aquilo era precioso para ele. Talvez hoje você não dá importância para a água porque é abundante, mas para eles ela tinha que caminhar até lá. Então aquilo era importante para ela. E ela falou assim: como que você pode ter algo melhor do que o que eu já tenho? Como você pode ter algo melhor do que eu já tenho aqui, do que já me deram? Como? Só que o profeta Jeremias já tinha nos avisado,
Jeremias 12, capítulo 13, nos fala assim: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. O que Jesus ofereceu para essa mulher era água viva, em contraste ao que seria água morta. Se existe uma água viva, existe uma água morta, né? A água viva era água corrente, água limpa. Quando tem um riacho, é isso, ou quando você cava e você entra nos lençóis freáticos, tem essa água, é uma água que está viva, movimento. Agora ele está vendo assim, está vendo essa água parada, essa cisterna rachada que você tem? É isso que essa mulher tinha. Essa mulher tinha, e agora eu falo dentro dela, do espiritual que ela não entendeu, uma poça de água lamacenta, que ficava parada ali. Pensa nisso, pega uma água e deixa ela parada, deixa ali 1 semana, 2 semanas, depois bebe. Gostoso, muito gostoso uma água parada. Não, é ruim, é água choca, não sei se vocês falam assim, mas eu conheço como água choca. É ruim, eu não quero, não gosto. Pega a sua aguinha, a sua garrafinha de água, coloca dentro do carro e deixa a semana inteira lá, e daí depois pega e fala assim, vamos beber, gostoso. Não, é ruim, é ruim. E é isso que Jesus está falando para essa mulher. Isso que você tem, essa cisterna, que às vezes a chuva vem, as bênçãos vêm e caem dentro dela, é furada. Eu tenho algo bem melhor para você. E isso eu vejo muito em contraste a mim. Quantas das vezes Deus não chove na minha vida, não me abençoa, e daí agora eu formo aqui a minha poça, eu formo aqui e falo assim, não, isso daqui é o que eu tenho de mais precioso. Deus me abençoou financeiramente, isso daqui é o que eu tenho de mais precioso. Deus me deu uma família, e isso é o que eu tenho de mais precioso. Amém, são bênçãos, mas nós estamos esquecendo quem deu a bênção. É isso que essa mulher estava esquecendo. Ela estava ali com a pocinha dela, se esquecendo de quem era a água viva, de quem poderia matar a sede eternamente daquela mulher. E faz muito sentido. Faz sentido aquela mulher buscar, se você for falar racionalmente, porque era algo valioso para ela. Nós temos os nossos valiosos, nós temos as nossas necessidades. Deus nos abençoa de tantas maneiras, de tantas formas. Nós temos necessidades diversas, necessidade de se relacionar, necessidade de comer, necessidade financeira, necessidade física, nossa saúde. O problema é quando nós pegamos isso que Deus nos deu e falamos, não, isso é o que eu tenho de mais precioso, e Deus não pode me dar nada mais, eu não posso receber nada melhor, porque Jesus quer me dar algo melhor. Não, eu já tenho o melhor aqui, eu tenho o melhor aqui comigo já. O que Ele quer me dar? Essa mulher não entendia o que Jesus podia dar para ela. Ela não entendia, não compreendia sobre o que Ele estava falando. Essa mulher era alguém que tem uma visão falha. Ela tinha uma visão falha da situação. Ela tinha uma visão completamente falha da situação. E mexer na visão, geralmente não é algo muito agradável. Não é algo muito legal. Eu tô com um óculos novo aqui. De princípio me falaram que eu fico até mais charmoso com esse óculos. Obrigado. Ninguém falou, mas eu acho, eu me considero mais bonito com esse óculos. Só que eu tive que trocar esse óculos porque eu tenho, como os irmãos sabem, há anos eu utilizo óculos. E eu tenho problema nos 2 olhos. E o mais interessante, eu tenho um problema diferente nos olhos. Eu tenho dificuldade para enxergar de perto e o outro eu tenho dificuldade de enxergar de longe.
Eu nem sabia disso, eu descobri no último exame que eu fiz. Eu ainda falei pro Henrique, o Henrique veio e falou assim: compensa, um compensa o outro. Não tá compensando nada, eu tô com óculos na minha cara, eu tô esperando o dia que vai compensar. Mas tá aqui, nós vamos levando. Eu sei que eu tava com meu óculos antigo e tava ruim. Eu já sou ruim, né? Às vezes eu ando na rua e as pessoas falam assim: ai, o Joel não me cumprimentou. É porque eu vou caminhar sem óculos, eu não te enxergo. Eu não sei, eu sei que é o Mateus porque eu vi que é o Mateus que está ali, mas eu não enxergo, é tudo embaçado, não faço a mínima. E daí eu tava com óculos que tava ruim enxergar com aquele óculos. Tava muito ruim enxergar com aquele óculos. Eu falei assim: eu vou ter que mexer nesse daqui. Vamos trocar, vamos desembolsar uma graninha, né? E daí eu fui lá no oftalmologista, eu fui fazer o exame. E daí ele fez. Ele perguntou: o que você tem? Eu falei: o problema, mesmo com óculos, estou tendo dificuldade. E daí ele falou: vamos fazer o exame. Daí ele terminou o exame e ele virou e falou assim: faz tempo que você não troca o seu óculos? Eu falei assim: não, faz mais de 3 anos só, mas normal, super tranquilo, para um exame que geralmente você faz pelo menos uma vez ao ano, né? Então, ele virou e falou assim: tá explicado por que essa diferença, vamos trocar isso daqui, vamos fazer um óculos novo. E daí eu peguei essa armação tudo bonita, que me deixa mais jovial, né, mais bonito, né? Não vai me tirar de ser titio, mas pelo menos vai ajudar em alguma coisa, eu acho. Eu peguei essa armação, eu coloquei. Só que quando você coloca essa armação, eu fiquei 3 anos com o grau errado, precisando trocar. Quando eu troquei, pensa num negócio estranho, que você não quer, porque o seu olho tem que acostumar. Quem tem óculos aqui sabe, é porque o correto é você sempre estar trocando, se tem que trocar. Eu fiquei bastante tempo, então foi ruim. Eu queria tirar aquele óculos, eu queria voltar pro óculos antigo, eu tinha dor de cabeça, eu falava assim: não, que porcaria, é bonito, mas não é legal, vamos tirar esse negócio aqui. Só que eu tive que me acostumar, com isso daqui. O que Jesus fez com essa mulher foi exatamente a mesma coisa. Ele falou assim: da maneira que você está enxergando as coisas, não está legal, não está certo. Não, tem algumas coisas aí que eu estou falando e você não está entendendo. Então vamos mudar como você vê algumas coisas? Vamos mudar? E daí, se para mim mudar foi desconfortável, para essa mulher foi mais desconfortável ainda. Porque no meio da conversa sobre água, ela vira e fala assim: me dá essa água que eu nunca mais terei sede. E Jesus falou assim: você quer? Ok, você está falando de água normal, eu estou falando de negócio espiritual, você não está entendendo. Mas eu vou te fazer entender. Vai e busca o teu marido. Daí aquela mulher vira e fala assim: eu não tenho marido não. Jesus falou assim: bacana, você falou a verdade. Só que você está escondendo algumas coisinhas aí por trás. É certo que você não tem marido, mas e a parte de que você já teve 5 maridos e o 6º que você está agora, vocês não estão casados? Aquela mulher provavelmente levou um choque naquele momento, porque Jesus precisava dar um choque de realidade nela. Precisava que ela olhasse para a situação dela. E calma, fica tranquila, eu não vou revelar o seu pecado aqui nessa noite. Jesus estava lá sozinho com aquela mulher, ele se virou lá e Jesus vai se virar. Assim como ele se vira comigo, ele vai se virar conosco. Porque às vezes é necessário dar um choque de realidade na nossa visão. Às vezes é necessário nós parar de enxergar. Para essa mulher, era muito fácil. Ela simplesmente ia ao meio-dia, onde não tinha ninguém, e não tinha que lidar com as pessoas. Ela veio assim: não, tranquilo, a maneira que eu estou vivendo. Os outros falam mal de mim, mas é só eu não encontrar os outros. É normal. Eu já tive 5, qual é o problema de eu ter 6? Nem vou casar não, para que casar? Depois se você parar de novo, vou pegar o 7º. Não, Jesus veio falar para aquela mulher: para! Por que você acha que a maneira que você está vivendo está normal? Para, olha para as coisas ao seu redor e vê que não está normal a maneira que você está vivendo. Olha para você mesmo e vê como que você está. Eu olho para mim, Jesus fala assim: Joel, olha para você e vê como você está vivendo. Olha para essa realidade e para de achar que as coisas estão normais. Para de viver assim, porque nós vivemos assim, a nossa sociedade é assim, virou normal. Não, corrupção é super
normal, é tranquilo, vai trocar e vai continuar a mesma coisa. Não é normal, não é. Eu me relacionar com pessoa do mesmo sexo é super normal. Não é normal. Eu ter um e ter o outro também é super normal. Eu roubar um pouquinho lá no meu serviço é normal. Enganar um pouco a situação é normal. Mentir é super normal. Mentir, contar fofoca é super normal. Não ter compromisso com as coisas são normais. Não, Jesus vira e fala para aquela mulher: não é normal. Não é normal essa realidade. Para de olhar e achar que Bela Vista do Paraíso é normal. Para de olhar para o nosso país e achar que o que acontece no Brasil é normal. Não, porque Jesus entrou na história para fazer algo, para fazer uma redenção sobre algo, para entrar e falar: não é normal. Não é dessa forma que as coisas agem. Não é assim que você tem que viver. Não, muda a realidade, muda a maneira de viver. Muda o que você tem visto. Muda. Entra. E com certeza aquilo tocou aquela mulher. Com certeza aquilo tocou aquela mulher. Ela deve ter parado e pensado: o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou vivendo dessa maneira? Por que eu tenho vivido assim? Por que nessa situação? E ela estava simplesmente ali saciando uma necessidade. Aquela mulher não tinha só necessidade de água, não. Ela tinha uma necessidade genuína de relacionamento. Ela nunca estava satisfeita. Ela estava com 6 homens e ainda não tinha se satisfeito. E continuava, porque ela nunca ia se satisfazer. Nunca nos satisfazemos na nossa poça de lama. Nunca nos satisfazemos dessa maneira. Por isso que Jesus fala: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor para você. Eu tenho algo melhor. E quando Jesus fala sobre isso, essa mulher pensa, provavelmente aquilo entrou dentro do coração dela. E dela falou assim: ok, e agora o que eu faço? O que eu faço? E ela entra em uma discussão teológica sobre aonde adorar. Porque é isso. Aquela mulher, ela tinha visto o problema dela, só que ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela veio e fala assim: aonde eu adoro? Eu adoro lá, eu adoro cá. Adoração, o que eles estavam falando de templo, era o encontro. O templo era o local onde Deus descia à terra. E ela virava assim: onde eu encontro Deus? Aonde eu encontro? Porque eu vou lá, eu não acho, eu vou em tal igreja, e isso não me satisfaz, daí eu vou para a igreja B, não me satisfaz, eu vou para a igreja C, não me satisfaz. Eu vou e eu faço as 7 quintas-feiras da Vitória, e isso não me satisfaz. Eu vou e faço, não, porque não é dessa maneira que nós encontramos Deus. Não é dessa maneira, não é da nossa forma, mas é Deus que entra na nossa história. Não é pela força das nossas próprias mãos, não, mas é Deus entrando na nossa história. É Deus se manifestando na realidade. Então ele fala para aquela mulher: para de encontrar, de procurar aonde não pode encontrar. Para de achar que a solução é quem está aqui em cima, que está pregando, porque a solução não é quem está pregando aqui. Eu sou apenas um canal. A solução não sou eu, a solução não é o pastor. O pastor vai vir aqui semana que vem e não vai resolver todos os problemas, não. Porque essa não é a solução. Essa não é a solução. Então aquela mulher veio e fala assim: qual é a minha solução? Qual é a minha solução? Porque ok, eu sei o que eu preciso. E eu sei que nos últimos dias lá virá o Messias, ele vai nos esclarecer tudo.
Aquela mulher estava procurando alguma coisa que pudesse solucionar, estava procurando alguém, algo. Ela talvez já estava cansada de procurar o que pudesse satisfazer ela. Eles esperavam um Messias, ela esperava a solução dos problemas dela, ela esperava, ela procurava. E quando ela encontra Jesus, ela vê assim, ok, um dia tudo isso vai se resolver. Ok, eu sei que eu não estou vivendo nos meus melhores dias, mas um dia eu vou mudar. Um dia vai acontecer alguma coisa e eu vou ser transformada. Um dia sim, um dia vai. Então, a última frase desse diálogo, em João capítulo 4, no versículo de número 26, Jesus fala as suas últimas palavras desse diálogo para essa mulher. Enquanto ela procurava a solução, ele fala assim: então Jesus lhe disse: sou eu o que falo com você. Sou eu. Aquela mulher estava desesperada, falando assim: quem pode resolver a minha situação? Quem pode resolver? E Jesus olha para ela e fala: para de procurar, não precisa mais procurar, porque eu sou a sua solução, eu sou o que vou resolver, eu sou a fonte de vida eterna, sou eu quem te encontro, sou eu quem não me importo com quem você é nesse momento, sou eu quem transforma a sua visão, sou eu quem falo para você olhar e não precisa mais procurar, porque você achou, está aqui, eu te encontrei, eu sou a fonte de vida eterna e quero fazer com que você jorre água de vida eterna. Jesus nos encontra. Jesus nos encontra. Não importa quem você é, não importa qual é a situação, não importa as barreiras que nós criamos, não importa, às vezes a nossa visão está errada, precisa ser transformada, mas Jesus nos encontra hoje. Ele nos encontra hoje, assim como Ele me encontrou e me encontra todos os dias. Ele fala: Joel, eu te encontrei, venha. Aquela mulher encontrou a joia de maior valor. Ela encontrou a maior preciosidade. Ela encontrou e foi transformada. Ela foi transformada, porque a mulher que antes se preocupava com o que os outros falavam, já não se preocupava mais. Ela saiu e falou assim: ei, vem ver quem falou que eu sou uma pecadora, porque eu sou mesmo. Ela não se importa mais com o que os outros falam dela. A água que ela foi buscar, ela largou lá, porque não era mais importante. Porque ela encontrou a maior preciosidade da vida dela. Ela encontrou o eu sou. Ela encontrou aquele que supre todas as nossas necessidades. Jesus supre todas as nossas necessidades. Jesus supre as nossas necessidades, não precisa mais encontrar. Ei, você que estava precisando, você que estava procurando algo para te completar, encontre nessa noite, Ele te encontrou. Você que estava procurando água, você que estava com sede, com fome da palavra, você encontrou a palavra de vida eterna. Você que estava procurando a sua solução, a cura, você encontrou a própria cura. Venha, porque Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou. Amém. Gostaria de convidar a igreja a ficar em pé. Nós temos alguns minutinhos ainda.
E eu gostaria de convidar para orar, entregar talvez aquilo que você tem colocado como mais precioso acima de Deus, aquilo que talvez tenha sido a sua maior necessidade, aquilo que tirou o seu sono por dias, aquilo que talvez você olha e fala assim: não, isso ninguém pode resolver. Talvez tenha um vazio aí dentro de você, assim como tinha na vida dessa mulher. Comece a falar: Cristo, me encontre nessa noite. Cristo, eu faço de Ti a minha pedra de maior valor. Tu és aquele que nos completa. Tu és aquele que vem em nossas vidas. Tu és aquela água viva, a qual nunca mais nós teremos sede. Sim, Tu és, Jesus, Tu és em mim, Tu és na vida dos nossos irmãos, Tu és na Tua igreja. Pai, transforma a nossa visão, nos transforma, ó Pai, não nos deixe ficarmos presos na religiosidade, ó Pai, não nos transforme, ó Pai, nos encontre, Jesus, nos encontre nessa noite. Não precisamos mais procurar, pois encontramos a pedra de maior valor. Não precisamos mais procurar, Pai, porque Tu enviou o Seu Filho Jesus para entrar na nossa história e transformar tudo que precisa ser transformado. Tu enviou Jesus, ó Pai, porque eu saí do plano, eu me escondi, eu fugi. Mas Jesus, Ele restaura, sim, Ele restaura, traz nova criatura nessa noite. Eis que tudo novo se fez, não importa mais o que passou, não, eis que tudo novo se fez. Sim, Jesus, entra, assim como a ovelha perdida, nós estamos perdidos, mas Tu nos encontra nessa noite. Nos lava com Teu sangue remidor. Sim, assim como foi levantado, será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que olhar para Ele seja curado, seja saciado. Sim, é necessário que seja levantado, para que nós olhemos para Ti e sejamos transformados.